E aí, pessoal, vamos para mais uma aula de Química, nossa aula número 8 desse bimestre, tá? Distribuição eletrônica em camadas. Então, a gente viu lá, pessoal, os modelos atômicos, tá? Que o Dalton fez o modelo dele da bola de bilhar. Aí o Thomson melhorou ele, propôs o modelo atômico do pudim de pasta, só com um negócio chamado panetone, tá? Aí vem o Rutherford, que elabora um modelo atômico próprio, que é planetário. Correto? Que propõe que você tenha um núcleo positivo e os elétrons girando ao redor. Não fala em camada, só em núcleo positivo. Aí vem também o Chávez, que propõe que o núcleo é formado por nêutrons também. E aí vem o modelo chamado de Rutherford-Bohr, tá? Que o Bohr provoca umas melhorias no modelo do Rutherford que não era estável e propõe que os elétrons se distribuem em camadas ao redor do núcleo. Então você tem o núcleo positivo com prótons e nêutrons e os elétrons girando ao redor, tá? E ele fala que esses elétrons são distribuídos em camadas. Então, olha, pessoal, a partir do modelo atômico de Bohr, você tem que os elétrons estão em camadas. Mas veja só, quando eles foram medir isso, eles perceberam que cada camada tem uma quantidade máxima de elétrons. Então, olha, temos camadas aqui, cada camada delas vai ter uma quantidade máxima de elétrons, como a gente vai estudar no dia de hoje, tá? Então, olha, a proposta é que essa região aqui, em volta do núcleo, toda ela é formada por chamada eletrosfera. É formada pelas camadas onde estão os elétrons. Os elétrons nunca vão poder estar no meio das camadas. Sempre na camada em si, tá? As camadas são dominadas de 1 a 7, são 7 conhecidas, tá? Ou de 1 a 7, ou K, L, M, N, O, P e Q. E cada camada comporta o número máximo de elétrons. O que eu quero dizer, pessoal? Pode ter menos? Pode, mas nunca pode ter mais do que esses números aqui. A camada número 1 pode ter no máximo 2 elétrons. A camada 2 no máximo 8. A camada 3 no máximo 18. A camada 4 no máximo 32. A 5 no máximo 32. A 6 no máximo 18. E a 7 no máximo 8. Essas são as quantidades máximas de elétrons que você pode ter em cada camada. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Então vamos lá. Pessoal, essas camadas, sempre que a gente for fazer a distribuição dos elétrons, a gente vai começar pela camada número 1. Sempre começa pelo número 1, tá? Preencher a número 1, vou o restante dos elétrons para 2. Ainda sobra elétrons, vou para 3 e assim por diante. Vou fazer alguns exemplos, pessoal. Uma outra definição, tá? Então aqui a gente tem essa distribuição aqui, por exemplo, dos elétrons. A última camada do átomo é uma camada muito importante, porque ela que dá todas as propriedades do elemento químico. E ela é chamada, então, de camada de valência, tá? Que é a última camada do átomo. Então, sempre que a gente falar de última camada, a gente vai estar falando da camada de valência, tá? Por exemplo, aqui nesse átomo que está aqui do lado representado, ele tem um elétron na camada de valência. Vamos olhar a camada K, que é a mais perto do núcleo. A L é a segunda camada, a terceira camada ele tem um elétron. Então, nesse caso, ele tem um elétron na camada de valência. Vamos fazer alguns exemplos, pessoal? Para descobrir a distribuição eletrônica dos elétrons das camadas eletrônicas, a gente sempre deve começar com colocar os elétrons a partir da camada K, depois a L e assim por diante. Por exemplo, qual a distribuição eletrônica dos elétrons do átomo de lítio? Tá aqui a representação. Número atômico 3, número de massa 6. Tá? O número menor, número atômico. Tá? Pessoal, como que faz? Vamos lá. Quantos elétrons eu tenho aqui? Eu tenho 3 elétrons. É o número de baixo, é um átomo neutro. Então, 3 elétrons para ser distribuídos. Começa pela camada K. Na camada K eu só posso colocar 2. Eu coloco 2 elétrons na camada K. Mas eu preciso colocar 3. Então, eu tenho que colocar mais 1 na camada L. 3, 2 mais 1, 3. 3 elétrons. Ah, professor, mas eu não podia colocar os 3 direto no L. Não, eu tenho que começar pela K. A K comporta 2, no máximo 2. Aí eu vou para L. Coloquei os 2 na K, depois fui para L. Então, 3 elétrons distribuídos assim. L é a última camada, então ela é a camada de valência. Então, esse átomo tem um elétron na camada de valência. E aqui está representado como o seguinte, tá? 2 elétrons na camada K e 1 na camada L. Por que eu tenho que começar pela K? Porque ela está mais próximo do núcleo. Os elétrons sempre vão tentar se abrigar o mais próximo do núcleo possível. Núcleo positivo atrai os elétrons negativos. Pessoal,
Continuando, vamos pegar um átomo maior. Qual seria a distribuição de elétrons desse átomo aqui, ó? Selênio. Vamos lá. Número atômico 34, sem carga elétrica. Como que seria, então? O átomo tem 34 elétrons. Se ele tivesse uma carga elétrica positiva aqui, ou negativa, aí seria um valor diferente. Senão, a gente só olha o número atômico. 34 elétrons. Tranquilinho. Tenho 34 elétrons para distribuir. Por qual camada que eu começo? Sempre pela K. Eu posso colocar no máximo 2 elétrons na K. Coloquei 2. Falta bastante para chegar a 34 ainda, né? Vou para a próxima. Vou para L. Olhando a tabelinha lá, na L eu posso colocar no máximo 8. Coloco 8 na L. 2 na K, 8 na L. Falta elétron ainda. Vou para M. A M é no máximo 18. Coloquei os 18. Vamos ver quantos elétrons a gente já colocou? 2 com 8, 10 com 18, 28. Faltam 6 ainda. Agora eu vou para N. Coloquei 6 elétrons na camada N. Lembrando que a N cabe até 32, tá? Então, 2 na K, 8 na L, 18 na M e 6 na N. Então, qual que é a última camada? A N, com 6 elétrons. Essa é a camada de valência, tá? E aqui está representado como seria representado esse átomo aqui. 6 elétrons na última camada. Beleza, pessoal? Sempre vou seguir aquela ordem. Olha a tabelinha lá e fica olhando. Começa pela K, depois a L, depois a N. Terceiro e último exemplo, pessoal. Quando a gente tiver um íon, tá? Um átomo com carga. Se ele tem carga positiva, é sinal que ele perdeu elétrons. Se ele tiver carga negativa, é sinal que ele ganhou. Nesse caso, tem 3 cargas positivas. Então, ele ganhou 3 elétrons, tá? Vamos lá. Como ele é um cátion, ele ganhou 3 elétrons. Tem 3 cargas... Desculpa, ele perdeu 3 elétrons. Então, ele tem 3 cargas positivas, tá? Como que a gente sabe disso? Olhando, 3 cargas positivas, senão que perdeu 3 elétrons. Ele tinha 13, o número atômico. Aí ele perdeu 3, ficou com 13 menos 3, 10 elétrons. 10 elétrons ele tem no total. E agora eu tenho que distribuir esses 10 elétrons. Por qual camada que eu começo? Pela K, que tem 2. Depois da K, eu tenho mais 8 elétrons para distribuir, ainda vou para L. 8 elétrons na camada L. 2 com 8, 10. Distribui os 10 elétrons. Qual que é a última camada? A L com 8, que é a camada de valência. Então, esse átomo tem 8 elétrons na camada de valência, que é a camada L. Beleza, pessoal? Então, era isso sobre distribuição em camadas. Na próxima aula, a gente vai trabalhar exercícios quanto a isso. Belezinha? Até mais, até o próximo vídeo.